Eu queria convidá-lo de pé a estar efetuando a leitura juntamente comigo da palavra do Senhor. Se encontra no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 16. Evangelho segundo Mateus, capítulo 16. Leitura da palavra do Senhor, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do verso 1. Diz assim o texto: Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu: Quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje, haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Disse-lhes Jesus: Estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si, dizendo: Por que não trouxemos pão? Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: Homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000? E de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000? E de quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não estava lhes dizendo que tomasse cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado sejas, ó Cristo. Podeis assentar, irmãos. Vamos ter mais um canto. Amém, aleluia, que bom estarmos juntos, refletir um pouco em cima da palavra do nosso Senhor. Se andarmos apenas por caminhos já trilhados, chegaremos sempre onde outros já chegaram. Frase de Grampel. Há um ano atrás nós estávamos aqui, começando esta comunidade. Eu e a minha família sabíamos que contávamos com Deus,
com o apoio do nosso bispo, Dom Paulo Garcia, e com mais 6 irmãos que caminhavam conosco já há algum tempo. No primeiro culto nós tivemos a presença de pouco mais de 20 pessoas. Era um bom começo. Depois de meses servindo na Catedral da Trindade, a igreja onde eu conhecia Cristo, agora meus esforços estavam voltados para a plantação da Nova Vida, uma comunidade que veio se somar a algumas outras aqui no bairro de Casa Forte. Ontem nós fizemos o nosso primeiro aniversário. O balanço que faço é que foi um ano muito difícil, cheio de lutas, de desafios, alguns dos quais nós jamais imaginávamos. Mas Deus também fez infinitamente mais do que tudo quanto pensamos ou pedimos. Olhamos para trás e vemos o quanto já foi feito. E ao mesmo tempo olhamos para frente e vemos o quanto ainda há por se fazer. Aos poucos as pessoas foram se chegando. Gente que queria construir algo novo, que queria participar da fundação de uma igreja. E a sua ajuda foi incalculável. Sem ela nós jamais teríamos chegado onde nós estamos agora. Um pequeno grupo arregaçou as mangas e meteu a mão na massa, literalmente. Aqui fizeram de tudo: varreram, lavaram, esfregaram, carregaram. Não faltou tarefa para quem quis ajudar. Poucos se transformaram em muitos, multiplicados. Gente que não mediu sacrifícios de toda a ordem para que tudo pudesse funcionar a contento. Apesar da lista ser pequena, aqui não cabe agradecimentos. Quem esteve e está envolvido sabe, e o Senhor da igreja os recompensará naquele último dia. Com eles nós sorrimos, choramos, dividimos momentos de alegria e tristeza, de vitórias e também de derrotas. Alguns já se foram, deram a sua contribuição preciosa. Outros chegaram e começaram a ajudar. E assim estamos hoje aqui, anunciando a salvação e fazendo aquilo que Jesus nos mandou fazer. Mas para ser bem sincero, eu não estou satisfeito. Aliás, nem citou Miles Monroe: o sucesso é o grande inimigo do progresso. Na verdade, eu estou preocupado. Sim, eu estou sempre atento e reflexivo ao que acontece na igreja. E eu não me refiro apenas à Nova Vida ou à Igreja Episcopal Carismática do Brasil, mas à Igreja de Jesus Cristo sobre a terra. Eu não sei qual é a sua percepção sobre o que acontece no mundo cristão hoje, o que você tem lido ou talvez assistido. Não sei que tipo de discernimento você tem sobre os fatos mais recentes dos últimos 5 ou 10 anos. Nem sei o que você pensa, mas eu queria compartilhar um pouco algumas das minhas inquietações. O meu olhar é o olhar de alguém que está caminhando com Jesus há 30 anos. Com 45, eu acho que eu acumulei experiência suficiente, tanto de vida quanto profissional, acadêmica e principalmente no que tange ao meio eclesiástico. No meu entender, o cristianismo passa hoje por uma de suas crises mais agudas.
E eu tenho afirmado isso ininterruptamente em mensagens e textos que eu produzo. Eu acho que a fé cristã sofre de sepsemia, ou seja, de uma infecção generalizada. Agoniza em meio a problemas antigos e a novas situações surgidas com a mudança da era medieval para a sociedade moderna e depois contemporânea. Se nós quisermos ser honestos, veremos que a igreja cristã não está preparada para enfrentar os desafios do século XXI. Caberia, inclusive, perguntar se ela sobreviverá a esse novo milênio. Obviamente, eu não estou falando da igreja de Jesus Cristo, a igreja universal, invisível, atemporal e não material. Essa igreja sempre existirá e triunfará com ele sobre todo o principado e potestade, porque ele mesmo afirmou: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A minha análise recai sobre a igreja institucional, sobre a igreja como um fenômeno socio-religioso. E aqui cabe perguntar: será que as coisas do jeito que estão tornarão possível a sobrevivência dessa igreja? Se não, que igreja irá resistir? Que igreja irá sobreviver? Quais serão as suas características? Que perfil terão os seus líderes? Será possível essa igreja articular e contextualizar a milenar mensagem da salvação às idiosincrasias do mundo pós-moderno? Será possível harmonizar os pressupostos da fé a uma nova hermenêutica mais atualizada, que converse com outros saberes, que se perceba na pluridisciplinaridade marca de nosso tempo? O que fazer para não desprezar a ortodoxia histórica e não sufocar a necessidade de revitalização de dogmas, doutrinas, pensamentos, crenças e confissões? Você não está pensando nisso? Você nunca pensou nisso? Bem, se nós não nos debruçarmos seriamente sobre estas e outras questões, corremos o sério risco de vermos a igreja como a conhecemos hoje morrer. Aliás, eu quero dizer algo essa noite: igrejas morrem. Ainda não chegamos a um ponto onde haja risco de uma morte súbita, mas esse estágio parece estar a caminho. A doença da igreja hoje já se cronificou e vem avançando desde o século XVIII, com o secularismo e o iluminismo. No século XX, o existencialismo deu mais um duro golpe na fé cristã, e nos dias atuais, uma soma de fatores, como o modernismo, o relativismo e o multiculturalismo, se estabeleceram como elementos desestruturadores da igreja, pondo em xeque a mensagem do Evangelho. Se nós não formos ufanistas, nem cegos, nem desconectados da realidade, nós veremos que a proposta cristã cada vez mais alcança menos pessoas. A espiritualidade proposta pelos cristãos é tida como obscurantista, moralista, hipócrita e manipulador. Some-se a isso os graves problemas internos que enfrentamos: púlpitos esvaziados, clericalismo, lutas por poder, uma mensagem direcionada para atender às exigências dos ouvintes, uma teologia repleta de distorções, escândalos de toda natureza, doutrinários, financeiros, morais, sexuais. E some-se a tudo isso o fato de não existir
existirem mais pensadores na igreja. Não temos mais a produção de teologia, não temos quem olhe a igreja do ponto de vista fenomenológico, nem filosófico, nem sócio-histórico, nem cultural. Tudo se resume a uma espiritualidade biônica, superficial, que atende às demandas de uma geração hedonista, que não tem tempo para Deus, que não tem compromisso, nem fé, nem interesse na vida eterna, mas apenas o desejo obtuso de ser feliz e bem-sucedido aqui e agora. Uma pequena olhada para o mundo revela-nos um quadro apavorante. No continente asiático, nós somos insignificantes. O hinduísmo, o islamismo e o budismo são maioria esmagadora. A famosa janela 1040, que é uma faixa de terra que vai do oeste da África até a Ásia, revela que cerca de 3,2 bilhões de pessoas que vivem em 62 países, ou seja, mais de 50% de todos os habitantes da terra ainda não foram evangelizados. Nesse território estão contidas megalópolis como Tóquio, Calcutá, Bagdá e Bangkok. Dados da Junta Mundial de Missões atestam que no Japão existem 3% de evangélicos, na Índia 1%, no Iraque 0,5% e na Tailândia 0,3%, que são respectivamente os países dessas cidades que eu citei anteriormente. Na Europa, onde a crise é gravíssima, a falência do cristianismo é fato concreto e talvez irrecuperável. No velho continente, a igreja cristã, tanto católica romana quanto protestante, está agonizando. Na Itália, onde se encontra o Vaticano, só 30% das pessoas frequentam a igreja. Na França, 1/3 das grandes cidades já são de maioria islâmica. 40% dos britânicos, tradicionalmente protestantes, declararam não acreditar em Deus. E em recente artigo sobre o tema, o jornal The New York Times, a jornalista Dale Stan escreveu que a rejeição da Europa ao cristianismo tem menos a ver com a perda da espiritualidade e mais com a falência da instituição. Nos Estados Unidos e no Canadá, o cristianismo entrou na UTI faz tempo. Lá os escândalos de pedofilia e as questões ligadas ao liberalismo devastam o que sobrou de uma igreja moribunda. No Brasil, o maior país cristão do mundo, os problemas não são menores. A igreja romana enfrenta sérios problemas com sua ortodoxia e seu dogmatismo, perde fiéis tanto para as seitas afros quanto para o espiritualismo, e os evangélicos se tornaram um capítulo à parte, atingidos com a devastadora doutrina da prosperidade pregada pelos pós-pentecostais, algo tão bizarro e absurdo que pode ser comparado às indulgências e simonias da Idade das Trevas. A divulgação na última semana pelo IBGE de que nós somos 40 milhões de evangélicos no Brasil não me anima. Esses números não refletem a sociedade em que vivemos, não se traduzem em melhoria da corrupção, em uma civilização mais ética, em cristãos relevantes em seus postos de trabalho, em uma gente que foi transformada de dentro para fora, da consciência para as obras. Não. Teólogos e estudiosos sérios afirmam que o número de pessoas hoje fora das igrejas é igual ao número das que estão do lado de dentro. Gente que se desinteressou do Evangelho por conta da instituição e vieram a constituir o fenômeno denominado de desigrejados. Em nossos dias, a nova era, muito mais bem posicionada está para enfrentar os desafios desse tempo do que o cristianismo.
A nova era, diferente do que muitos pensam, não é uma religião, mas uma espécie de sentir sincrético e espiritual, uma soma de todas as religiões em uma só. Ela é uma miscelânea de ensinos metafísicos, de influências orientais, de linhas teológicas, de crenças espiritualistas, animistas e paracientíficas, que tem como proposta uma ressignificação da consciência universal dos seres humanos, tanto do ponto de vista moral, psicológico, social e espiritual. E ainda propõe uma simbiose com o meio envolvente, a natureza e o cosmos. Apresenta-se de forma conectada com as demandas do homem moderno, com os dramas reais das pessoas reais, seus medos e perplexidades. Tem sempre uma resposta clara e objetiva para as questões mais difíceis e oferece o chamado self-made religion, a religião feita sob demanda para cada pessoa. Eu tenho uma pergunta para lhe fazer essa noite. Você acha que a igreja, do jeito que está, pode se considerar preparada para enfrentar essas realidades? Tanto do ponto de vista histórico-religioso, quanto do ponto de vista espiritual, ou seja, levando-se em consideração que estamos lutando com principados e potestades, com seres espirituais que moldam culturas, ideologias, que se infiltram inclusive na própria religião. Essa noite eu queria refletir com você sobre o texto de Mateus, onde Jesus propõe uma espiritualidade totalmente diferente daquela que era praticada por seu povo no seu tempo. Eu acredito que mesmo hoje, estando distantes de tudo o que o Galileu encarnou, ainda é possível anunciar a mesma mensagem, mesmo sendo diferente. Minha esperança é que a igreja acorde de seu sono profundo e retorne àquilo que Jesus um dia chamou de Evangelho. Para mim, essa é a nossa única e justa esperança. Mas eu queria orar com você antes de dar sequência. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, expostos à tua palavra, tudo que é em nossa mente e alma, coração, é discernido e vem à luz. Por isso nós queremos analisar com cuidado, com profundidade, com discernimento e sabedoria, essa porção do texto dos Evangelhos, para que tu possas nos trazer revelação, esclarecimento, e para que toda escama que impede a nossa visão e que embaça a nossa percepção seja retirada, de tal forma que a nossa consciência, sendo ressignificada pelo Espírito do Evangelho, nos leve a encarnar no chão da vida uma espiritualidade consequente, uma fé que se desdobre em obras de justiça, tanto para com o nosso semelhante, quanto para com o Deus eterno. Dá-nos a tua bênção, com o perdão dos nossos pecados, por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos, antes de colocar alguns pontos que eu penso que são fundamentais para a ressignificação do cristianismo e da mensagem do Evangelho, eu queria colocar você dentro da cena desse texto que nós lemos de Mateus capítulo 16 e complementarmente, inclusive, quero evocar o mesmo texto na percepção do evangelista Lucas, que já faz uma narrativa um pouco diferente e acrescenta fatos que são determinantes para aquilo que nós queremos pontuar esta noite. O que temos aqui em mãos é um momento histórico importantíssimo da fé. Após 3 anos de preparação, os discípulos de Jesus estavam, enfim, prontos para serem enviados numa espécie de missão teste. É assim que eu gosto de
chamaram. Jesus havia estado com eles durante aquele tempo intensamente, porque o discipulado de Jesus seguia o modelo grego, era o estilo peripatético, ou seja, ele ensinava enquanto caminhava, ele ensinava a partir das dinâmicas da vida, dos fatos que iam surgindo, das circunstâncias que se apresentavam, e em cada um daqueles matizes Jesus ia declarando verdades espirituais, expressando aquilo que estava no coração de Deus, encarnando a palavra e sendo o verbo ativo na sua ação contínua, expressando quem Deus é e o que Deus queria. Por isso, quando Filipe pergunta a Jesus: olha, mostra-nos o Pai e isso é suficiente, Jesus disse: Filipe, tanto tempo eu estou com você, você ainda pede para ver o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos a mesma coisa. Se você não acredita, pelo menos crê, porque nós fazemos as mesmas obras. Ou seja, Jesus tinha esse método muito peculiar de lidar com os fatos da existência e com os desdobramentos das vidas das pessoas. E Lucas afirma que depois de todo aquele treinamento, eles foram enfim enviados de 2 em 2 para anunciar a mensagem do Evangelho, a qual, conforme o apóstolo Paulo expunha aos homens, que Deus em Cristo estava propondo a reconciliação, não levando em consideração os pecados cometidos, mas outorgando a salvação pela fé mediante a graça e propondo um novo projeto de existência, que é a vida eterna. E assim eles foram, nessa simplicidade. E ao regressarem, relataram a Jesus o quanto haviam sido bem-sucedidos, que muitos milagres aconteceram, que muitas pessoas foram curadas, que muitas pessoas se abriram à mensagem da salvação, que inclusive demônios foram expelidos, e aqueles que ouviram a palavra na Galileia haviam visto que, diz o profeta, o resplandecer da luz, a região que vivia em trevas, significando um povo que não tinha a percepção de Deus, enfim pôde ver resplandecer a luz e entender a proposta de redenção do ser humano em todas as suas perspectivas. Pois bem, é justamente aí, dentro desse contexto, que surge o texto de Mateus, porque Mateus não faz essa narrativa do envio dos discípulos, quem faz essa narrativa é Lucas. E aí, após eles regressarem, enquanto eles estão ali compartilhando os fatos que haviam acontecido, Mateus coloca que Jesus é abordado pela moçada da religião, que são os fariseus e os saduceus, e eles vêm pedir a Jesus um sinal, eles vêm pedir a Jesus que ele apresente as suas credenciais. Eles sabiam que Jesus havia feito um milagre, e o milagre da multiplicação dos pães, e aí eles vinham pedir a Jesus uma explicação, e se possível que ele realizasse alguma coisa extraordinária, que ele fizesse algo que eles pudessem ver, que ele fizesse alguma coisa performática, que ele realizasse alguma pirotecnia, para que eles pudessem então se convencer de que Jesus, de fato, pelo menos, era um profeta. E foi um diálogo difícil, e nesse diálogo estão escondidos tesouros que eu penso podem nos levar a ver o que nós, que estamos há milhares de anos dessa cena, podemos fazer hoje para que a mensagem do Evangelho volte a ter o mesmo impacto e significado que teve nos dias do Nazareno. Entre o texto de Mateus e o seu complemento no texto de Lucas, 5 verdades que podem nos ajudar a pregar a mesma mensagem, mas de uma forma totalmente diferente. A primeira coisa que eu quero lhe dizer, que eu penso
que a igreja precisa nesses dias é discernir e interagir com as realidades de seu tempo. Veja aí, se você quiser acompanhar, Mateus capítulo 16, versos 1, 2 e 3. O texto fala assim: os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que ele lhes mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu: quando a tarde vem, vocês dizem que vai fazer bom tempo, porque o sol está vermelho, e de manhã hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. A igreja precisa discernir e interagir com as realidades do seu tempo. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos vivendo uma igreja alienada. Nós estamos vivendo uma igreja que está desincronizada do mundo no qual ela está. Nós estamos vivendo uma igreja que está desassociada das realidades tangentes que a circundam. E aqui mais uma vez eu quero explicar que quando eu uso o termo igreja, eu estou falando da igreja do ponto de vista da igreja universal de Cristo, e não particularizando essa ou aquela igreja ou denominação. Nós estamos vivendo uma realidade absurda, que é a teologia como um saber totalmente desassociado de todos os outros. A teologia foi alçada a um pedestal no qual ela se nega a conversar com qualquer outro saber. A teologia pressupõe hoje ser a pedra filosofal. Ela pressupõe ser a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela está alçada a um platô inatingível, e a partir dela tudo se delineia, a partir dela tudo se legisla. Ora, mas a teologia é uma produção humana. Inclusive a teologia ela é circunstancial, porque a teologia é antropológica e é temporal, ou seja, ela é produto das pessoas e ela está associada a um determinado tempo. A teologia de Santo Agostinho, no século IV, não é igual à teologia de Karl Barth no século XIX. Eles estão em mundos diferentes, em culturas diferentes, em percepções diferentes, em leituras e circunstâncias diferentes. Portanto, a teologia ela é uma fotografia, ela é um retrato, ela é um extrato, ela é um recorte de uma posição, de um cenário da humanidade em relação ao sagrado, num determinado momento. Mas nós nos damos ao luxo de ter alçado a teologia a um platô no qual ela não conversa com nada. Ela estabelece as suas confissões, as suas doutrinas, os seus dogmas, e é o seguinte: é isso porque é isso mesmo, goste quem gostar, e quem não gostar fique sem gostar. Isso talvez se visse na Idade Média, onde as pessoas não tinham acesso ao conhecimento, os livros estavam trancados nos mosteiros. Mas no século XXI, onde você digita a palavra na internet, e o Wikipédia, e todas as bibliotecas se abrem para você, com dezenas ou centenas de opiniões, teses de mestrado e doutorados de especialistas, você não tem mais como se posicionar dessa forma, sob o risco de se tornar uma igreja totalmente alienada. E parece que o que Jesus nos mostra nesse texto é justamente isso, porque quem o está procurando é gente da religião.
fé e a tornaram um subproduto de uma teologia moral de causa e efeito, de um Deus perverso que não tem nada a ver com quem Deus é. E eu precisei encarnar para me dizer isso a vocês olho no olho. Eu vim aqui para dizer para vocês que esses pilares sobre os quais essa religião está apoiada são perversos, são ultrapassados, eles não refletem o coração de Deus. É isso que Jesus estava falando. Porque aqueles homens carregavam uma fé de retórica, porque eles tinham uma espiritualidade dicotômica, dualista, gnóstica, por assim dizer, ou seja, eles tinham uma fé que era muito mais helênica do que hebraica. Eles tinham uma espiritualidade que separava o mundo espiritual do mundo natural, e nós continuamos e herdamos esse negócio, ainda temos isso até hoje. As pessoas acham que tem mundo espiritual e mundo natural, coisa do mundo e coisa de Deus, coisa santa e coisa profana. E isso não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. Ele nunca fez esse tipo de separação. Nós não sabemos interpretar os sinais, nós não sabemos dialogar com as pessoas, nós não sabemos conversar com a sociedade, nós não conseguimos sentar numa mesa e falar de igual com pessoas que tenham uma intelectualidade suficiente para discutir. Por quê? Porque nós estamos desconectados do nosso tempo. A igreja está vivendo uma realidade totalmente desplugada, para usar um termo tecnológico, da rede. Nós estamos fora do jogo. Eu me lembro quando eu era adolescente que a gente evangelizava dizendo assim: olha, Jesus é a solução. Mas a gente não pode dizer isso hoje, porque para a gente dizer que Jesus é a solução, a gente tem que saber quais são os problemas. Mas a gente não sabe quais são os problemas, porque nós estamos desconectados. A nossa realidade é a realidade de gueto. Nós vivemos num gueto de 4 paredes, nós vivemos enclausurados. É uma espiritualidade indoor, não é outdoor, é indoor, é para dentro. É uma escola de profetas, é uma reunião de santos. E o mundo que se explode, e o mundo que se acaba, e as dinâmicas da existência que nos levem a viver a desgraça moral, ética que nós estamos vivendo. Nós não temos nada a ver com isso. Nós esperamos a salvação e o arrebatamento e a vida eterna. E é por isso que nós caminhamos para uma falência múltipla. Essa é a realidade. A igreja nos nossos dias precisa ser uma igreja articulada, precisa ser uma igreja multidisciplinar, plural, precisa ser uma igreja que conversa com os outros saberes, precisa ser uma igreja que se amalga ao conhecimento humano, ao homem do século XXI, pregando a mesma mensagem, mas de uma forma diferente, sem subtrair os conteúdos, mas usando artifícios e argumentos capazes de convencer as pessoas. Porque se nós não fizermos isso e continuarmos pregando a teologia do século XVIII e XIX, nós estamos perdidos. Nós vamos sucumbir, porque igrejas, meus irmãos, morrem. Em segundo lugar, eu penso que a igreja precisa resgatar os pressupostos do Evangelho e pregá-los novamente. Veja aí o verso 4 do capítulo 16. Jesus diz: uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Então os deixou e retirou-se. Curioso que os personagens da religião chegaram e disseram assim: olha, faz algum negócio aí extraordinário, faz alguma catarse aí emocional, faz algum show pirotécnico para a gente ver, faz a terra tremer, faz o céu se abrir, faz os anjos voarem, faz os mortos ressuscitarem, realiza alguma coisa para que a gente crê.
de Jonas. E quais eram as marcas daquela geração? Era uma geração hipócrita. Quais eram as marcas daquela geração? Era uma geração apegada à letra. Era uma geração que estava apoiada na caducidade, nas tradições da letra, a ponto de, em algumas situações, as escrituras se tornarem uma arma, um objeto perverso para a condenação. Qual era a característica daquela geração? Eram os mitos, eram os ritos loucos, era uma fé mecanizada, era um ufanismo racial, era o judeu se achando que ele era escolhido, que o resto da humanidade toda estava perdida, que estava todo mundo já no caldeirão do inferno, que todo mundo estava condenado ao fogo e que só eles é que estavam destinados à salvação. Tristemente, depois foram vítimas do mal que eles próprios apregoavam com rito. Foram vítimas de uma segregação racial violenta, perversa. Era gente que achava que tinha o DNA do sagrado. Era gente que achava que Deus era uma exclusividade, era uma franquia, era um cartório apenas de Israel, e que o templo havia se tornado esse lugar de purgação de males. O templo havia se tornado essa casa da fantasia. O templo havia se tornado esse local do sacrifício que não tinha valor, porque o sujeito ia lá, pagava, comprava, e o sacerdote ia lá fazer a oferenda, ia lá fazer a aspersão do sangue, e aquilo ali o sujeito não sabia nem o que estava fazendo, mas ele já tinha ido embora. Por isso, quando Jesus viu aquele comércio, desceu a bolacha e o chicote de todo mundo, porque aquela religião, ela não entrava naquela sociedade. Aquela religião, ela não penetrava no coração das pessoas. Aquela religião não era como o sal que se dissipa para dar sabor ao alimento. Aquela religião não era como a luz que ilumina os ambientes que estão cheios de trevas. E é exatamente como é nos nossos dias hoje. Quando você chega falando qualquer coisa de Deus, as pessoas dizem: sai da lá, não vem com essa conversa para cima de mim não, rapaz. Não vem com essa tua doutrina, essa tua ideologia falida. Não vem com essa tua caducidade espiritual. Não, já estou noutra. A minha ideologia é outra, a minha leitura de mundo é outra. E na grande maioria dos casos, nós não temos argumentos. Os nossos argumentos são tão frágeis que a gente não é nem capaz de sentar e discutir com ninguém, porque a gente tem a Bíblia com eles para poder falar qualquer coisa. Os teólogos afirmam que o sinal de Jonas, e o próprio Jesus em outro texto menciona, que era o fato de que ele iria passar 3 dias no ventre da terra, 3 dias ali sepultado, mas que iria ressuscitar, como Jonas passou 3 dias no ventre do peixe. Mas hoje eu quero lhe chamar a ver esse sinal de Jonas de uma outra forma também, porque esse sinal de Jonas, ele remete à mensagem do arrependimento. Jonas foi chamado para ir confrontar a cidade de Nínive, porque a cidade de Nínive havia atingido um patamar de perversidade, de loucura, de pecado, de obscenidade, que havia chegado ao coração de Deus, que havia incomodado a Deus. E Deus disse: olha, se você não for lá, eu vou destruir aquela gente. Portanto, o sinal de Jonas também tem a ver com essa mensagem do arrependimento. E nós precisamos entender que a igreja precisa resgatar os pressupostos do Evangelho. Ninguém fala de arrependimento nos nossos dias. Me diga qual é a igreja que está pregando sobre arrependimento. O cara prega sobre prosperidade, o cara prega sobre cura, o cara prega que você tem que ser feliz, o cara prega que você tem que ser bem sucedido, o cara prega que você tem que ser uma pessoa ungida, cheia de Deus, cheia do poder. Mas ninguém fala em cruz, ninguém fala em negação, ninguém fala em arrependimento, ninguém fala em compromisso. Essa mensagem foi banida, mas nós precisamos trazê-la novamente. E Jesus está falando aqui para os saduceus e para os fariseus: olha, vocês me pedem um sinal, o sinal que eu estou dando para vocês é o sinal de Jonas. É a mensagem do arrependimento.
também a mensagem do perdão. Porque quando Jonas decidiu que tinha que fazer a vontade de Deus e saiu do absurdo, e saiu do imponderável que é o interior do peixe, e decidiu-se a fazer o que Deus queria, ele foi na cidade de Nínive, entregou e todo mundo se converteu. 100 mil pessoas tinham naquela cidade, e quando elas foram expostas à palavra do perdão, à palavra da reconciliação, elas aceitaram, e ali já era graça. Que outra mensagem não era essa, senão a mensagem da graça? Equivocadamente alguns dizem que a graça é um produto do Novo Testamento a partir de Jesus. Então tudo é graça, meu amigo. A graça sempre existiu, e sem graça nada existiria. A mensagem de Jonas é a mensagem do Evangelho, é a mensagem que nos chama a entender os nossos pecados, a rever as nossas contradições, a olhar para as nossas interjeições e a olhar para esse Deus que diz, nos acolhe, nos aceita e diz: vem para mim, se achega. É o filho pródigo que ele abraça e beija, põe o anel no dedo e sandália nos pés. É essa a necessidade, mas Jonas não queria romper com as suas tradições. Jonas não queria ir para Nínive porque Jonas tinha as suas convicções pessoais, Jonas tinha a sua visão pessoal, Jonas tinha a sua religião compartimentada, daquele Deus claustrofóbico que só servia a Israel, que ele não poderia chegar aos pagãos, que ele jamais poderia aceitar os ninivitas, e ele fica nesse dilema existencial, filosófico, intelectual, e Deus diz: rapaz, larga tudo isso e vai lá em Nínive e prega o que eu estou te mandando, que aquela gente vai aceitar. Nós temos que voltar a pregar a mensagem do arrependimento, da salvação, do perdão, da pacificação, da ressignificação, da graça, da reconciliação, porque essa é a mensagem do Evangelho. Porque em 3 séculos o cristianismo se impregnou em todas as estruturas da sociedade. Em 3 séculos o cristianismo saiu de uma seita, de uma coisa de gueto que vivia nas casas, que vivia nos cemitérios, para se tornar a religião do Império Romano. E aqui eu não quero analisar se foi bom, se foi ruim, a questão de Constantino, do oportunismo. Aqui tem toda uma questão socioexistencial, cultural, é uma questão política. Eu não quero entrar nesse detalhe, mas o que eu quero dizer é que o cristianismo já tinha contaminado todas as estruturas sociais, do imperador até o escravo. Todo mundo sabia, todo mundo queria, todo mundo estava impactado pelo Evangelho. Nós precisamos voltar a pregar o Evangelho e as implicações que há na palavra de Deus. Amém? Em terceiro lugar, eu quero dizer que, na minha análise, a igreja precisa entender a cosmovisão de mundo onde ela está inserida, para contrapor com argumentos e com a verdade. Veja aí, versos 11 e 12. Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não estava lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. A igreja precisa entender qual é a visão de mundo no qual ela está inserida.
fariseus. É o ensino, são as ideologias, são as percepções que estão carregadas dentro dessa religião. É uma religião geradora de neurose, de fobias, e continua sendo nos nossos dias a mesma coisa. Freud disse que uma pessoa que não tem religião é muito mais propensa a viver de forma normal do que um que tem. Essa semana eu estava passando ali no Mercado da Madalena. Eu vi uma cena impensável. Uma senhora, coitada, com uns 60 anos, na chuva, com a Bíblia aberta, a Bíblia toda molhada, e ela pregando, gritando no meio da rua para ninguém. E quando eu vi aquele negócio, eu achei tão surreal, que eu baixei o vídeo do carro para ouvir o que ela estava pregando, e ela estava anunciando o fim. Ela estava dizendo que Jesus está voltando, que vai julgar e matar todo mundo, que vai tudo se acabar e vai todo mundo para o inferno. Ela falava por nada. E você pensa que isso é um fato isolado? Não. Vá ali na pracinha do Moderno, você vai ver um bocado de gente pregando para ninguém. É esse tipo de religião que gera neurose, que gera doença, que gera fobia. É esse Deus perverso, carrancudo, esse Deus da proibição, esse Deus que quer lhe asfixiar, esse Deus que fica atrás do poste da esquina querendo pegar você, surpreender você. É o Deus que quer frustrar todo o seu planejamento de vida. É o Deus que quer tirar a sua alegria. O cara diz: não, eu não posso ficar feliz não, porque Deus vai me castigar. O cara, quando se alegra, ele já fica desconfiado. Eita, será que pode ficar feliz assim? Será que pode se alegrar? Porque será que Deus vai deixar eu ficar feliz? Porque a gente é herdeiro desse cristianismo ibérico, dessa coisa assim, do sofrimento, dessa coisa monástica, cética, desse cristianismo que o cara tem que sofrer, o cara tem que chorar, o cara tem que andar mendigo, tudo tem que dar errado para ele. Por quê? Para um dia ele conseguir a vida eterna. Olha, meu irmão, o Evangelho de Jesus anunciou era outro. O Evangelho de Jesus conhecereis a verdade vos libertará. O Evangelho de Jesus é que nós seremos plenos. O Evangelho de Jesus é que nós seremos ressignificados na nossa essência. O Evangelho de Jesus nos propõe nós andarmos com a cabeça erguida de bem, em paz com Deus e com o nosso semelhante. Esse é o Evangelho, que não é isso, é uma distorção absurda da religião. Agora, verdades espirituais só se discernem espiritualmente. E aí Jesus estava falando de uma coisa e os discípulos estavam entendendo outra completamente diferente. Aí Jesus chegou ao ponto de dizer: vocês são muito obtusos. Eu não estou falando de fermento em pão, não. Eu estou falando do ensino dos fariseus. Nós às vezes ficamos tão alienados que as coisas estão patentes diante dos nossos olhos e nós não percebemos. A igreja precisa entender em que visão de mundo ela se encontra, porque senão ela vai começar a engolir coisas e a incorporar coisas achando que são muito normais e que são muito contextualizadas à vida, mas são em oposição às verdades do reino de Deus. Elas não têm nada a ver com a mensagem do Evangelho. E nós pregamos aqui recentemente algo falando sobre quem faz a tua cabeça. E a chamada dessa mensagem é a muitas pessoas que pensam que controlam suas vidas. E uma das questões da mensagem era: quem controla a tua vida? É você? Você acha mesmo? Você tem certeza que você controla a sua vida? O que Jesus estava chamando aquelas pessoas era para que elas entendessem qual era o caldo sócio-religioso, o caldo cultural, filosófico, político, existencial, que dava as bases para aquela sociedade, porque ali estava a impregnação de várias culturas e de várias gerações, do inconsciente coletivo da nação de Israel, produzindo aquela espiritualidade de morte. E só se combatia esses ensinos e essas doutrinas com o Evangelho. E se as pessoas tivessem a mente aberta, por que Jesus não foi pegar a gente na sinagoga? Por que Jesus não foi no Sinédrio e escolheu os seus discípulos? Não foi. Ele precisava de gente que tivesse com a cabeça limpa, para as verdades do Evangelho poderem entrar, porque senão eles estariam condicionados pelas mesmas coisas que os outros já estavam. Olha, gente alienada é cristão. Cristão é um povo que está totalmente dissociado das verdades da
O mundo da igreja é a igreja. O tamanho do nosso mundo são as realidades da igreja. O tamanho do mundo dos discípulos de Jesus era o mar da Galileia. Para eles o mundo era aquilo ali. Jesus disse: não, vamos sair daqui que o mundo é muito maior que isso. Eu vou mostrar para vocês o que é o mundo. Eu vou abrir a mente e o coração de vocês para outras percepções e para outras realidades. Mas quando eles entenderam o que era aquilo, aí a mensagem virou uma bomba atômica. Porque nada pode sustentar o Evangelho quando ele é pregado com paixão e com vida. Amém? Em quarto lugar, eu acredito que a igreja precisa resgatar o sobrenatural sem perder o equilíbrio de viver as dinâmicas do natural. Veja aí versos do 13 ao 19. Verso 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, outros profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você, Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Olha, esse é um dos textos mais controversos da Bíblia. Esse é um dos textos mais mal interpretados das Escrituras. Aparentemente parece ser um texto extremamente simples, mas a partir desse texto aqui você cria todo tipo de contenda, de divisão, de facção, de problema por conta desse texto. E eu quero trazer na seguinte perspectiva: a igreja precisa resgatar o sobrenatural sem perder o equilíbrio de viver as dinâmicas do mundo natural. E aqui eu quero lhe perguntar: por que você acha que Jesus queria saber o que as pessoas achavam dele? Será que Jesus estava com crise de identidade? Jesus estava inseguro, dizendo: eu estou achando que não sei, não está legal. Eu estou pregando, mas assim, eu não sou muito popular. Eu estou pregando, tem esses 12 malucos que estão me seguindo, tem outros 70 que ficam aqui na periferia, mas assim, tem muita gente se opondo contra mim. O pessoal do Sinédrio me odeia. Esses fariseus não largam do meu pé, esses saduceus não largam do meu pé. Essa gente vive me criticando. Vez ou outra a turma quer jogar pedra em mim. Eu não sei, será que é? Será que não é? Deixa eu fazer uma pesquisa. Ô moçada, me fala aí, o que essa gente está achando de mim? Você acha que foi por isso que Jesus perguntou? Jesus estava assim meio desacreditado no ministério dele. Aí Jesus estava pensando em fazer uma mudança, contratar assim um marqueteiro. A gente está na época de campanha política, né? E ele estava pensando em contratar, como é o nome daquele marqueteiro do PT que eu me esqueci agora? O Duda Mendonça. Contratar o Duda Mendonça. Duda, é o seguinte: eu estou precisando levantar minha moral, entendeu? A minha mensagem assim não está entrando. Você precisa me ajudar a arrumar esse negócio, porque aí eu vou me dar bem, eu vou falar e a moçada vai gostar. Não foi por nada disso. Na verdade, a preocupação de Jesus era saber como é que a mensagem dele estava sendo percebida. Jesus tinha certeza e convicção do que ele estava falando. Ele sabia que as pessoas precisavam ouvir exatamente aquilo. Mas ele queria saber como é que as pessoas estavam percebendo o que ele estava dizendo. E nada melhor do que perguntar aos discípulos que ficavam ali no gargarejo, né, ouvindo o que a moçada falava. E aí Jesus explicava: o que estão falando aí? O que a turma está dizendo? Ou seja, Jesus, quando faz essa pergunta, eles dizem: olha, Jesus, é o seguinte, tu está achando que você é Elias, outro acha que você é Jeremias, tem uma turma que acha que você é João Batista, que ressuscitou, ou algum dos profetas. Aí Jesus imediatamente ele percebeu que o foco ainda estava distorcido.
que as pessoas ainda não estavam fazendo a leitura correta, ou seja, elas estavam muito mais preocupadas com as realizações do que com os conteúdos. Quando Jesus faz o milagre dos pães, no dia seguinte que ele vai para Cafarnaum, está lá uma multidão de gente. Ele disse: sabe por que vocês estão me procurando? Vocês não estão me procurando por aquilo que eu sou, vocês estão me procurando por aquilo que eu faço. Vocês estão me procurando porque eu saciei a fome da moçada. E olha, tem coisa mais atual que isso. Quantas pessoas lotando igrejas atrás de milagre, atrás de cura, atrás de prosperidade, atrás de um terreno que está emperrado, uma escritura que não sai, uma herança que não desenrola, atrás de uma pereba que não cura, atrás de um casamento que a amante levou o marido, atrás de resolver bronca. É um Deus para resolver bronca. Não é por quem Deus é, mas é pelo que Deus faz. É a velha história do Deus gênio da lâmpada, que se esfrega e diz: olha, atenda o meu desejo. Jesus percebeu que eles estavam muito mais se atendo às realizações do que ele fazia, do que aos conteúdos do que ele pregava. Por isso ele perguntou. E o que nós vemos que muda nossa forma de agir, não é aquilo que nós vemos, mas é aquilo que nós entendemos. Aquilo que nós vemos pode até nos levar a mudar circunstancialmente por um tempo, mas depois a gente retorna para a mesma coisa de novo. Mas a gente tem ensinado aqui na igreja que arrependimento é mudança de mente, arrependimento é mudança de consciência, arrependimento não é só mudança de atitude, não começa pelo que você faz, mas começa por aquilo que você é. Tem que mudar a sua essência, tem que mudar aquilo que está na sua consciência, para que depois se desdobre para as suas ações. Se o processo for inverso, vai ser um desastre. Você muda as ações, não muda a consciência, e depois volta tudo a ser a coisa que era antes. Por isso que Jesus percebeu, eles ainda não estão discernindo, mas eles vão discernir, e quem vai fazer eles discernir já não serei eu, mas serão vocês. A igreja precisa buscar novamente e resgatar o sobrenatural. E o que é o sobrenatural? O sobrenatural é o processo de regeneração espiritual. A regeneração espiritual é um processo sobrenatural. É de cima para baixo. É o espírito que está morto que passa a ganhar vida, conforme o profeta Ezequiel. Quando Jesus disse para Pedro: Pedro, o que é que você acha que eu sou? Ele diz: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: Pedro, você é feliz, porque o que te revelou não foi carne e sangue, não. Isso é um negócio que vem de cima para baixo. Isso é uma coisa espiritual, Pedro. Isso é sobrenatural, Pedro. Isso é coisa do Espírito Santo. Mas nós banimos o Espírito Santo das nossas igrejas, nós banimos o sobrenatural das nossas igrejas. Sabe por quê? Porque nós às vezes supervalorizamos o espiritual e sobrevalorizamos o natural. E aí sabe o que acontece? Uma espiritualidade mística, uma igreja movida a catarse, uma igreja movida a esoterismo. Aí são aqueles cultos performáticos, aquele negócio de que tem que ter demônio e cura todo dia, porque se não tiver o povo não gosta. Tem que ter campanha, tem que ter um negócio diferente. É uma espiritualidade de frisson. O cara tem que sentir, está ligado aos sentidos, não está ligado à racionalidade. Paulo diz que o nosso culto é um culto racional. Nós precisamos resgatar o sobrenatural, mas não podemos perder de vista o racional, porque senão a gente desequilibra. O Evangelho, a proposta do Evangelho, ela não está construída em sabedoria humana. Paulo diz: eu não cheguei a vocês com linguagem persuasiva. E se alguém podia ser persuasivo, era Paulo. Se alguém podia usar a filosofia para falar, era Paulo. Mas ele diz: eu nunca usei isso, porque a minha palavra chegou a vocês como demonstração de poder do Espírito Santo. Era poder para quebrar com todos os sofismas, com todas as resistências espirituais. Isso é o sobrenatural. Isso é você chamar as pessoas a uma reconstrução da mente. A igreja tem que ser construída sobre as verdades do Evangelho, sobre Jesus, que é a pedra angular, e não sobre as facilidades de Pedro. Por isso que no verso
Se você for para o original grego, você vai ver que essa pedra que ele fala é seixo. É aquele Pedro, tu és brita. A gente com uma linguagem bem simples, entender. Pedro, tu é como brita, um bocado de pedrinha pequena. Mas sobre essa pedra, Jesus, a pedra angular, essa pedra eu vou construir a minha igreja. Porque Jesus não ia construir a igreja sobre Pedro, porque ele não estava doido. Ele sabia que sobre Pedro não dava para construir nada, que qualquer coisa construída sobre Pedro ia afundar. E por causa disso aqui, a gente fica se comendo, fica se degladiando, uma coisa tão óbvia e tão simples, que Jesus jamais construiria nada sobre o homem, mas sim sobre as verdades eternas dele, como Deus encarna como homem. Essa é a perfeita hermenêutica e o entendimento dessa passagem. E mais, ele ainda fala para Pedro que ele estaria dando as chaves do reino dos céus. E outro versículo difícil do negócio ser entendido. Porque aqui Pedro não é Pedro. Pedro aqui é arquetípico. Pedro aqui sou eu e você. Pedro representa todos nós. Pedro representa todo ser humano a quem Deus quer dar os princípios do reino, as chaves do céu. Meu amigo, não é uma chave que abre a porta do céu, não. Não é que Pedro anda com a chave uma argola e ele agora se tornou o que abre e fecha a porta do céu, não. Aqui o que o texto está dizendo é que todo aquele, mesmo que se parece com Pedro, que negou, que era a pessoa impulsiva, temperamental, contraditório, Pedro é o melhor exemplo do ser humano, com todas as suas idiosincrasias. Ele disse: olha Pedro, eu vou dar para você, eu vou dar as chaves do reino. Se você viver pelos princípios, você abre, e o que você abrir está aberto. Se você fechar, você deixa fechado, porque vai se alinhar com a vontade de Deus. Isso é sobrenatural. A igreja perdeu essa dimensão. Sobrenatural para a gente hoje é essa espiritualidade de demônio. Sobrenatural para hoje são essas curas fantasiosas. Sobrenatural para a gente hoje é a gente caindo no chão dando gargalhada. Isso não é sobrenatural, gente. Sobrenatural é outra coisa. O sobrenatural de Deus acontece do lado de dentro, nas regiões do coração, os caminhos da alma, da consciência, ninguém nem vê. Porque o sobrenatural mais importante, sabe o que é? É a mudança da vida. Esse é o sobrenatural mais tangível de Deus para o homem. Amém, queridos? Amém. O milagre da salvação acontece do lado de dentro, ninguém enxerga. Em último lugar, eu quero lhe dizer que, na minha percepção, a igreja precisa anunciar que Jesus é o único caminho, porque ele tornou-se a convergência histórica da fé. Se você pular agora de Mateus para Lucas, eu vou usar o mesmo texto, só que agora na visão de Lucas, no capítulo 9, versos 23 a 25. Lucas 9, 23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo? Essa é a conclusão da passagem de Mateus, vista por Lucas, como se Jesus estivesse agora fechando todo o projeto, o arcabouço que estaria proposto à igreja, que a igreja perdeu, porque a igreja está andando por caminhos que já andou antes, resgatando a frase lá de Gambel: nós precisamos de novos mapas, nós precisamos de novas trilhas, nós precisamos de novos caminhos, nós precisamos construir as roupas que nós vamos usar no futuro. Nós somos o agora e o ainda não. Nós precisamos mudar essa perspectiva da igreja sobre o risco de nós perdermos completamente a linha da história. A igreja de Jesus Cristo, essa triunfará com ele, mas as instituições correm um sério risco de naufragar, e em 200 anos nós não temos mais absolutamente nada. A igreja precisa anunciar que Jesus é o caminho, porque ele se tornou a convergência histórica da fé. Como é que a gente combate a heresia? Como é que a gente combate essas novas doutrinas? Como é que a gente faz a apologética da fé, a defesa da fé? Como é que a gente vai lutar contra a nova era? O ponto central da mensagem é um só: não há salvação para o indivíduo.
você não perder a sua vida, você não ganha. O que ele está dizendo é o seguinte: abra mão de uma espiritualidade, de uma religiosidade que lhe leve até o céu. O jovem rico chegou e disse: bom mestre, o que é que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse: nada, meu filho. Quer ver uma coisa? Veja, tudo que você tem os povos iniciam. Ele disse: não, mas ali não dá. Ele disse: tá vendo? Nem comecei ainda. Já mudei uma coisa que você não aguentou, porque você não pode produzir a sua própria salvação. Esse é o profundo equívoco de toda doutrina espiritualista, é achar que pelas boas obras você produz a sua salvação. Você não produz. A sua salvação já foi pensada antes da fundação do mundo. O cordeiro foi imolado e tudo que tinha que ser feito já foi feito, e tudo que tinha que ser pago já foi pago. E ele disse: tetelestai, está consumado. O Espírito foi pregado no madeiro. O que é que você tem que fazer? Você tem que crer, somente confiar e caminhar. Amém? Não há mais nada a ser feito. A igreja precisa entender que o grande anúncio da mensagem é que Jesus é a convergência histórica da fé. Eu sou o caminho, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Todas as religiões se cumprem em Jesus. Elas são a infância ainda. Todas essas religiões ainda são a infância da fé, porque cada uma tem os seus pressupostos, cada uma tem os seus dogmas, cada uma tem os seus postulados, cada uma tem os seus livros, mas tudo isso está convergindo para Jesus. Jesus é a encarnação de Deus. Ele atrai tudo para ele, ele explica tudo, ele constrói tudo, ele mostra aquilo que é sombra, ele tira aquilo que é aresta, ele diz: olha o que Deus quer, isso aqui, olha, é só isso aqui. Tudo converge para Jesus. Ele é a materialização da palavra encarnada, ele é o nome de Deus, ele é o Filho que se torna homem. Não há salvação em nenhum outro nome, Paulo fala, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, que importa que nós sejamos salvos. O Filho torna tudo relativo e apenas ele absoluto. As religiões da terra tateiam em busca daquilo que em Jesus está revelado. Ele é a chave hermenêutica de interpretação. Ele abre o coração do Pai e revela aquilo que Deus quer. Deus quer que o homem seja salvo. Jesus é essa convergência histórica. Por isso, na transfiguração está Elias e Moisés, a lei e os profetas ali, uma simbologia dizendo: esse é o meu filho amado, tudo converge para ele, tudo se consuma nele. Ali é o momento da convergência histórica, tudo está apontando, convergindo para Jesus, e em Jesus tudo se cumpre e tudo se encerra em Jesus. Amém? Agora, nós estamos preparados para pregar isso? E eu queria concluir apenas em fazer uma pergunta: como é que será o cristianismo daqui a 200 anos? 200 anos apenas. Você, no começo da mensagem, viu que eu fiz um panorama muito simplório, bem objetivo, da situação do cristianismo no mundo. E você viu os números, você viu os dados. Eu não precisava nem trazer isso, basta você olhar para a igreja hoje. Olhe para os políticos evangélicos hoje. Olhe hoje para o que se pensa a respeito de um sacerdote, de um padre, de um pastor. Veja qual é o conceito que as pessoas têm a respeito dos homens do sagrado. Veja o que as pessoas pensam sobre a igreja, não aquelas que estão dentro da igreja. Pergunta aos que estão fora da igreja o que elas pensam e o que elas acham da igreja, do evangelho, e você vai ver uma coisa curiosa: nenhuma delas quer saber disso. E vai ver outra coisa curiosa: todas elas estão desejosas de desenvolver uma espiritualidade, mas elas não sabem como fazer isso. Conta-se que um grande empresário americano mandou um dos seus melhores gerentes na década de 50 para a Índia. Ele era dono da maior sapataria dos Estados Unidos e ele queria expandir. Ele já via a globalização naquela época, e aí ele mandou para a Índia, que era um dos países mais populosos do mundo. E aí o sujeito foi, depois de um mês ele voltou, e aí o dono pediu um relatório. Ele disse: olha, é melhor nós irmos para a Europa talvez, ou para a América,
Latina, América do Sul, mas olha, ali na Ásia, por ali, ali na Índia não dá. Mas por quê? Porque lá o povo anda descalço. O costume deles é andar descalço. A cultura deles é andar descalço. O senhor vai abrir uma sapataria, o senhor vai falir. Não vai dar certo. Ele ficou encasquetado com aquilo. Ele tinha aquele negócio de que ali seria um grande mercado para ele. Ele mandou um outro gerente. Disse: olha, vai lá e vê. E não contou o que o primeiro tinha achado. Pois bem, o segundo foi. Depois de um mês ele voltou. E aí o dono chamou ele para uma reunião e disse: o que é que você acha? Ele disse: eu quero ir para a Índia. Me mande para a Índia. Me dê essa chance, me dê essa oportunidade. Eu trabalho com o senhor há tantos anos, eu mereço essa oportunidade. Mas por que você está tão empolgado? Na Índia ninguém usa sapato. Lá é o melhor mercado do mundo para vender sapatos. Vender chinelo, vender sandália, vender tênis. Lá é o melhor lugar da terra, porque lá ninguém tem sapato. Duas percepções totalmente diferentes. E aí eu lhe pergunto: o que será do cristianismo daqui a 200 anos? Se nós continuarmos do jeito que estamos. Ainda é tempo da gente repensar a igreja. Ainda é tempo da gente andar por onde outros não andaram. Ainda é tempo da gente vencer o clericalismo, o dogmatismo. Ainda é tempo da gente vencer essas políticas eclesiásticas. Ainda é tempo da gente abraçar o mundo, amar as pessoas. Ainda é tempo da gente olhar para o planeta. Ainda é tempo da gente participar das organizações não governamentais, dos sindicatos. Ainda é tempo da gente estar nas ruas protestando por aquilo que é justo. Ainda há tempo da gente não ser esse povo alienado, esse povo que de fato não é do mundo. O cara fala assim: olha, porque eu não sou do mundo. E eu digo: de fato, meu amigo, você não é do mundo, você é de outro planeta. Porque se você fosse do mundo, você estaria sentindo as dores da terra e as dores dos seres humanos. Mas como você não é do mundo, de fato, eu entendo que você seja totalmente desconectado das verdades da terra. Em especial, eu trago para você essa mensagem que está me assistindo em vídeo, para que você repasse para líderes, para pastores, para aqueles que dirigem igrejas, para que a gente possa repensar. E é uma mensagem simples, eu não me aprofundei muito teologicamente e filosoficamente, não. Apenas alguns pontos para a gente refletir, para a gente pensar, porque a gente pensa que está vivendo num tempo que a gente tem que engolir tudo que vem empacotado. A nossa teologia já vem empacotada, a gente está consumindo o que outros fizeram. Vamos voltar a produzir a nossa teologia no nosso tempo. Vamos pensar uma igreja para as pessoas de hoje. Vamos abrir as portas para que entrem os excluídos, os diferentes, os que pensam de maneira diferente, os que ninguém quer. Deixa que eles venham, porque Jesus disse: é esses que eu quero, é esses que eu quero abraçar, essa gente que eu quero alcançar. O sujeito chega aqui cheio de religião na cabeça, com currículo religioso de 10, 15, 20 anos de igreja. Esse é o que dá mais trabalho para a gente. Agora, quando chega um doidão, quando chega um maluco, quando chega um totalmente desequilibrado, com a vida arrebentada, com tudo desorganizado, e ele entende a mensagem, e esse cara rende a 100 por 1. Sabe por quê? Porque a mente dele estava pronta para receber a verdade de Deus, e o seu coração estava arado pelo amor para receber a misericórdia. Amém? E que Deus possa nos abençoar, meus irmãos. Talvez a mensagem tenha mexido aí com você, e você talvez até não tenha entendido algumas coisas. É fácil, está gravado, depois você compra, assiste em casa, passa um mês ouvindo um ponto, depois você passa um mês ouvindo outro ponto, e aí em 5 meses você ouve ela assim, e aí você com certeza vai poder entender talvez melhor aquilo que eu quis falar. Que Deus possa aplicar a sua palavra à sua igreja, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.